você me segue por causa do cinema, certo? Mas assim como você, eu também gosto de outros assuntos além do cinema, como por exemplo, o basquete. Mas antes eu quero te dar só um lembrete. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ser lembrado de novos vídeos. Na NBA, eu torço pro Miami Heat, mas tem um time que eu tenho muita simpatia, que é o Boston Celtics. E como eu tenho uma cabeça muito voltada pro cinema, eu lembrei que o Kevin Garnett fez uma participação em Joias Brutas. Ele é um dos grandes jogadores do Celtics e numa das primeiras cenas ele aparece na joalheria do Howard, que é o personagem do Adam Sandler. Ele vai usando um anel valiosíssimo de um dos campeonatos que o Celtics ganhou. O filme não é sobre basquete, mas traz toda essa paixão pelo esporte que é tão comum entre os americanos. A presença do Kevin Garnett no filme não é simplesmente trazer alguém relevante da NBA, mas destaca a busca do Howard por status social e influência usando conexões com celebridades. O jogador ali simboliza a acessibilidade aos círculos de riqueza e fama para aqueles que desejam ascender, apesar dos tantos riscos evidenciados nesse filme que é tão tenso e imprevisível como Joias Brutas. Você conhece aquele ditado, o importante não é vencer, mas sim competir? Não tem um filme que represente melhor essa ideia do que Coach Carter. Esse cara do título é o Ken Carter, um treinador de basquete que valoriza não apenas o desempenho atlético, mas também o caráter e o comprometimento dos jogadores. Ele sempre destaca a importância de valores como disciplina, responsabilidade e respeito. A abordagem do técnico prioriza o desenvolvimento pessoal e coletivo dos seus jogadores sobre os resultados puramente competitivos. Coach Carter destaca como o esforço, a ética de trabalho e a superação de desafios são elementos cruciais, independente do resultado em quadra. É através do esporte que o treinador constrói disciplina, mostrando que as lições aprendidas no jogo são ensinamentos valiosos para toda a vida dos jogadores. Esse filme traz uma história muito inspiradora e deixa uma mensagem importante de que o esporte não forma apenas os atletas, mas também indivíduos de caráter sólido, prontos para os desafios da vida. E a próxima recomendação que eu tenho para te dar tem tudo a ver com Coach Carter, que é o documentário do Stephen Curry. Mais do que uma biografia sobre um atleta, aqui a gente tem uma história de superação e resiliência. Teve uma frase nesse documentário que me marcou muito, e ela é dita justamente pelo treinador de arremessos do Stephen Curry. Em bom português e com a licença poética aqui da minha interpretação, significa encerre com um movimento perfeito. Para mim isso diz muito sobre toda a jornada do Stephen Curry, não só dentro de quadra, mas também fora dela. O Stephen Curry foi um azarão a vida inteira, o que no cinema a gente poderia chamar de underdog, aquele personagem que sofre o filme inteiro até que nos momentos finais ele é elevado. O famoso momento no qual os humilhados serão exaltados. Ele muito facilmente poderia ser protagonista num filme do Tarantino. Quem conhece o diretor sabe do que eu tô falando, sabe que isso é muito comum nos filmes dele. As equipes onde o Stephen Curry joga e jogou também poderiam ser consideradas underdogs. E isso é muito curioso em toda a trajetória dele. Como os semelhantes se encontraram e tudo passou a dar certo. Teve uma sintonia entre ele e as equipes por onde ele passou. Ao mesmo tempo que ele confiou nessas equipes e nas pessoas, elas também viram algo nele que nenhum outro tinha visto ainda. E provavelmente essas pessoas que não viram nada nele se arrependem até hoje. O Doc deixa muito claro a diferença que faz ter uma família bem estruturada, com pais atenciosos e dedicados. Foram eles que acreditaram no sonho do Steph desde o início, por mais improvável que fosse. E acho que é por isso que aquela frase é tão relevante, porque a gente vê como ele faz questão de fechar os ciclos da vida dele de forma perfeita. Lembra que lá no início eu comentei, quando eu tava falando sobre Joias Brutas, como esse filme demonstra a paixão do americano pelo basquete? Isso a gente vê em Joias Brutas na ficção, mas no documentário do Stephen Curry a gente vê isso na prática. A gente consegue enxergar como esse esporte é imprevisível e surpreendente, o que deixa ele assim tão atraente pra gente. Deve ser isso que faz os americanos ficarem tão loucos por esse esporte. E foi isso que me atraiu tanto no basquete, porque nessas quadras
10 segundos são muito mais do que 10 segundos. Ao contrário do Stephen Curry, a vida do Giannis Antetokounmpo foi muito diferente da dele. Nesse documentário sobre o jogador grego, que atualmente está no Milwaukee Bucks, a gente vê a dinâmica dele com os pais que são refugiados da Nigéria e como que ele chegou até a Liga Americana com o único objetivo de dar uma vida melhor para a família, tirar a família dele da pobreza e da fome, garantir que eles nunca mais passassem por essas restrições. O documentário traz uma visão muito bonita da relação dele com os irmãos, com os pais, com a família, os primeiros passos dele no basquete, os momentos mais marcantes da vida dele. A gente consegue ver de perto quem é a pessoa por trás do atleta e quais são os principais valores do Giannis na vida. Não poderia faltar um filme do Adam Sandler aqui. Ele ama basquete. I love this game. I live this game. E em Arremessando Alto, a gente vê a história de um olheiro da NBA, que é interpretado por ele, e que depois de descobrir um jogador único na vida, com um passado conturbado no exterior, ele leva esse cara para os Estados Unidos sem aprovação do time para o qual ele trabalha. Contra as probabilidades, ele tem uma última chance para provar que o atleta tem o que é preciso para chegar na NBA. Eu achei esse filme muito divertido porque ele se passa dentro do Philadelphia 76ers, que é um clube real da NBA. E aí aparecem jogadores como o Anthony Edwards, que tem até um papel com falas no filme. Ele tem uma função na história, é bem legal. As cenas do jogo são muito empolgantes, tem cenas de treinamento, momentos de drama. Além disso, eu gostei bastante do personagem do Adam Sandler e como ele é obstinado a mudar a história do jogador, mudar a própria vida dele e superar os obstáculos apesar de tudo indo contra. A verdade é que não é tão difícil assim de encontrar semelhanças entre o esporte e o cinema. Durante uma competição esportiva, a gente vai percebendo a estrutura da jornada do herói. A gente enxerga mais do que simplesmente jogadas e pontuações. Cada atleta é um protagonista, cada lance é uma cena crucial e o desfecho é uma reviravolta ou simples caminho natural do qual já tudo estava se desenrolando. Seja nas quadras, nos filmes, nas nossas vidas, todos nós estamos construindo as nossas histórias. Agora me conta aqui nos comentários se você também gosta de basquete ou se você já assistiu algum desses filmes. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Obrigada por ter assistido e bons filmes!